Eu cumprimento a Igreja de Jesus Cristo com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Cantares, já de uma vez. Nós vamos hoje falar sobre arrebatamento da igreja. Meus irmãos, eu quero dizer o seguinte: nós buscamos o Espírito Santo sempre, né? Porque é uma obra que tem que ser feita e somente através do Espírito Santo podemos fazer. E cremos que o Espírito Santo nos revela, nos mostra dentro da Bíblia aquilo que cabe a nós tomar conhecimento. Existem coisas que não são para nós, mas aquilo que nós entendemos, aquilo ali é para que a gente possa ficar um pouco mais culto, né, nas coisas de Deus e não andarmos na ignorância. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito da Igreja de Jesus Cristo. O que a Bíblia fala a respeito da Igreja de Jesus Cristo. Vamos começar em Cantares, capítulo 1, versículo 15. Olha a forma que Deus trata a noiva. Cantares, capítulo 1, versículo 15, diz assim: Eis que és formosa, ó amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os da pombas. Eis que és gentil e agradável, ó amado meu, o nosso leito é viçoso. Que coisa, né? O noivo fala para a noiva fala para o noivo. Depois, ali no capítulo 2, versículo 14, nós vamos ver outra vez, outro tratamento, alguns tratamentos do noivo, que é Jesus Cristo, com a igreja dele. Olha bem, olha como é que ele se refere a ela. Pomba minha, que andas pelas fendas das rochas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. Nós vemos também no capítulo 4, versículo 1, outra vez. Eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. O teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Né? Que coisa linda. No capítulo 8, deixa eu ver se é o 8 mesmo, irmãos. No versículo 7, olha o que ele fala, olha. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezaria. É dessa forma que o noivo se refere à igreja de Jesus Cristo. É dessa forma que nós vemos o noivo falando com a igreja. Quem que é a igreja? Sou eu, é você, tá? É todo aquele que recebeu Jesus Cristo e foi feito filho de Deus, tá? E são esses que fazem parte da igreja. Agora nós vamos ver lá em 2 Coríntios, capítulo 5, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, está escrito assim: Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange, né? O amor de Cristo nos constrange. Que amor perfeito e maravilhoso. Agora nós vamos ver qual a razão do arrebatamento, tá? Nós vamos ver por que vai haver um arrebatamento. Quero que os irmãos prestem atenção, irmãos, que a gente não sabe tudo, mas nós queremos aprender, tá bem? O arrebatamento, justamente para isso, para livrar a noiva, essa amada, de um castigo que não tem nada a ver com ela. Reservado para os judeus. Quem é a noiva? São gentios e judeus que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador e que forma a igreja lavada e justificada pelo sangue de Jesus. Vamos ver 2 Coríntios ainda, capítulo 5, versículo 19, está escrito assim, olha.
Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Está falando que Deus estava com Cristo na hora que Jesus Cristo fez a obra dele, não nos imputando, não acusando, não colocando sobre aqueles que aceitaram Jesus os seus pecados. Se não há pecado, não há condenação, né? Se isso é verdade, no capítulo 6, versículo 2, que ele continua aqui, ele diz assim, olha, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Hoje, se você ouve a palavra, é o dia para você se livrar da grande tribulação, fazer parte da igreja que vai subir. Então, o dia é hoje, tá? E eu creio que justiça, né? Perdão, irmãos, se isso é verdade, que eu creio que a justiça somos se estarmos condenados à grande tribulação. Cadê a justiça? Se Deus disse aqui em Coríntios aqui, que o Senhor falou que veio para fazer, o versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, né? Coríntios 5, versículo 20 e 21, eu não li o 21, estou lendo agora. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Mas que justiça é essa? Se nós continuamos condenados a passar pela ira de Deus. A ira de Deus é uma cobrança, tá certo? A ira de Deus, ela não é só porque Deus resolveu irar-se. A ira de Deus existe para os desobedientes, para aqueles que recusaram a palavra de Deus, aqueles que recusaram Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu na cruz. E aí, o que acontece? Vai provar da ira de Deus, mais do que justo. Você já pensou você dar um filho seu por mim e eu virar as costas para você? Que isso, nós temos que entender. Tribulação, grande tribulação, é o castigo daqueles que rejeitaram a Deus. Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, olha o que está escrito assim, olha. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, né? Então, se a igreja é o corpo de Cristo, como é que ela vai ficar nessa tribulação? O corpo de Cristo na tribulação. O amor de Cristo foi desfeito. Efésios 5, 25, olha bem, irmãos, presta atenção como é que o Senhor fala conosco. Nós temos que interpretar a palavra do jeito que o Senhor fala. As pessoas ficam criando histórias. Se Jesus me ama, ele me ama, ele não é falso, né? Olha bem, Efésios, abram aí, Efésios 5, versículo 25. Olha o que Jesus diz. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Não vai ser repreendida. Está falando da igreja, irmãos. Não do joio que fica dentro da igreja. Está falando da igreja de Cristo, santa, sem mácula, irrepreensível. Aí, que negócio é esse? Ele está aconselhando o marido a amar a esposa e jogar ela para a tribulação, para ser castigada junto com o povo da rua, com o pecador, com o ímpio? Eu não posso aceitar isso, meus irmãos. Nós não tem como aceitar isso. Não estou falando que nós não podemos, mas a minha mente não consegue alcançar, tá? Que um Deus que amou tanto a sua igreja,
que a chamou de noiva, de esposa, lance a sua noiva, sua esposa, numa situação de castigo junto com os ímpios que nós temos visto por aí hoje. Que coisa terrível, homens sem temor de Deus. E confirmando tudo isso, 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 7, olha o que está escrito. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Tá vendo, irmãos? Ele está dizendo assim, olha, a injustiça já está acontecendo, mas tem um que precisa ser tirado do meio para que esse império venha a reinar. Quem é esse um? Quem é esse um? É o Espírito Santo. E será que o Espírito Santo vai embora e deixar a igreja de Jesus Cristo para trás? Junto com o anticristo? Não, todo aquele que tem o selo do Espírito Santo vai ser arrebatado. É uma condição, irmãos, é uma condição para sermos arrebatados. É termos o Espírito Santo de Deus. Versículo 8 continua e diz assim: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E então será revelado o iníquo, o anticristo. E a segunda vinda de Jesus Cristo vai aniquilar o anticristo. Entendeu? Então, esse império, esse mistério da injustiça, ele já opera hoje. Versículo 10. Olha o que diz. Vamos ler o 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Não é para a igreja não perece, concorda comigo? Antes tiveram prazer na iniquidade. Quando que a igreja de Jesus Cristo sente prazer na iniquidade? Então o anticristo, que vai vir para causar a grande tribulação, ele vem para aqueles que sentem prazer na iniquidade. Entendeu? Nós temos que ter esse entendimento das coisas. As pessoas falam, a igreja de Jesus Cristo vai para a grande tribulação. Mas será, irmãos? Será? Está falando que esses que vai, no versículo 10, foram aqueles que não receberam o amor de Deus. Não receberam o verdadeiro amor de Deus. Então, eu recebi. Sou da igreja de Jesus Cristo aqui na terra. E eu recebi. Tá? Então, vamos ver lá mais. Agora, por que a igreja ela vai ser arrebatada? Quais são os... Aliás, isso aí nós já falamos. Por que ela vai ser arrebatada? Para que ela seja tirada do meio da ira de Deus, tá? Vamos lá. Quais os preparativos para o reino do anticristo? Quais os preparativos para o reino do anticristo? Olha bem. Primeiro, apostasia. O que é apostasia? Ação de renegar, afastar. Depois vem os falsos mestres, né? Que ensinam e não fazem. São como os fariseus, que Jesus disse assim, faz o povo engolir um camelo e engasga como uma mosca. Coloca fardo pesado sobre o povo, mas ele mesmo, ele tá tranquilo, né? Isso aí são falsos mestres. Profetas vaidosos. Outro dia eu vi um vídeo de um que se diz profeta, entre aspas, e ele subiu no monte para profetizar. Interessante que ele já foi para o monte para profetizar. O Espírito Santo tinha aquele compromisso ali com ele de profetizar. E ali ele começa a se filmar e começa a falar em mistério, profetiza, pronto, acabou. Isso, meu irmão, é vaidade. Isso é vaidade. Pessoas que lançam aí no Zap porque dia tal vai acontecer, junta comida e faz isso porque Deus falou, isso aí é vaidade. A gente vê o tempo passando, as coisas não mudaram,
não aconteceram. Vaidade. Espíritos enganadores e doutrinas de demônio. 1 Timóteo, vamos ver, 1 Timóteo 4, né? Vamos ver lá, 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Está escrito assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência. Nós estamos vivendo isso, irmãos? Depois vem lá, 2 Timóteo 3. Vamos lá, 2 Timóteo 3. Olha o que está escrito aqui. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Será que é hoje? Porque haverá homens amantes de si mesmos. Será que esses políticos aí são amantes de si mesmos? Estou falando aqui no Brasil, fora no mundo, né? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O Senhor está nos ensinando. Ideologia de gênero, homossexualismo, artes modernas, violências, baleia azul, não é mesmo? Exército satânico de jovens, Zika vírus, que coisa terrível, né? Que coisa mais terrível. Então, isso daí, irmãos, que está sendo preparado, lá em Apocalipse, se nós formos lá em Apocalipse, a igreja fica presente nas cartas, né, que foram escritas, né, nas cartas que foram escritas para as igrejas, ali ela está presente em Apocalipse. Até o capítulo 6, quando vem o arrebatamento. Capítulo 6, de 1 a 9, a igreja vai estar presente. Eu vou ler aqui, os irmãos prestem atenção. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Meus irmãos, quantas vezes eu ouvi as pessoas pregarem que esse cavalo branco era Jesus que estava sentado nele. Agora vamos analisar isso aqui, olha. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Para que um arco? O que você faz com um arco? Nada. E foi-lhe dado uma coroa. Ele não tinha coroa, ele ganhou a coroa. E saiu vitorioso para vencer. O que é isso, irmãos? O inimigo nosso tá com uma arma que é como se tivesse um revólver sem bala. Tá? O arco sem flecha é revólver sem bala, não pode matar ninguém. Entendeu? E foi dado uma coroa para a pessoa olhar e achar que ele é rei, que ele é poderoso. E saiu vitorioso. É uma mentira. É uma mentira. Não é rei e não tem arma, tá? Ele não é rei e não tem arma. É a mentira que nós estamos vivendo hoje. Mentira de um evangelho fraco, um evangelho sem vida, um evangelho onde se prega que sexo fora do casamento não é pecado, onde se prega que não tem nada a ver. Você está me entendendo? É mentira. E o povo cristão está sendo levado por isso. É a mentira que dentro das igrejas, você está entendendo? Faz com que o povo peque todos os dias, dizendo: ah, mas todo mundo faz isso. Nós não somos todo mundo, nós somos o povo de Jesus Cristo, lavado e remido no sangue de um inocente que foi o Filho de Deus, tá?
Nós somos um povo lavado e remido. Então, aqueles que estão deixando se enganar, esses vão ficar. Vai engrossar a fileira dos judeus. Ele não tem nada a ver com judeu, mas vai ficar aí. Porque a grande tribulação, irmãos, é para os judeus. Eu vou te mostrar. Depois vem e fala assim, a igreja está aqui na terra, tá? Nós estamos assistindo isso tudo aí, ó. Tá? Nós estamos assistindo as mentiras, nós estamos assistindo os enganos, na igreja de homossexualismo, mudando a Bíblia, transformando palavras para poder enganar o povo. Entendeu? Eu não tenho nada contra homossexual. Amo muitos deles. Mas eu não posso amar a prática deles, porque é contrária à palavra de Deus. E é tão contrária que eles tiveram que fazer uma Bíblia nova, porque a Bíblia que eles seguem não podia ser a Bíblia original, né? Teve que tirar muitas coisas para poder continuar seguindo a Deus. Mas amém. Esse é o engano que nós estamos vivendo hoje. Ideologia de gênero. A mentira de que a menina pode ser menino, o menino pode ser menina. A mãe, quando tá grávida, aquela ansiedade, é menino ou menina, vai lá fazer ultrassom, é menino ou menina, entendeu? E aí o filho vem, o Estado vai e diz, não, ele pode ser menina. O Estado não te dá alimento pro teu filho, não te dá roupa pro teu filho, não te dá calçado pro teu filho, não te dá escola digna pro teu filho, não te dá médico pro teu filho. Aí vem querer educar seu filho. É uma mentira deslavada, tá? É uma mentira deslavada. Você trabalha de sol a sol para dar o melhor pro teu filho e o Estado só rouba para que sobre para eles lá. E aí, eles vêm dizer que eles podem educar seus filhos. Não pode. Isso não é para nós. Isso não é para a igreja de Jesus Cristo. Presta atenção nisso. É o caminho do anticristo que está sendo preparado para quem ficar. Para quem ficar que não concorda, mas vai ficar nas mãos dele. A igreja de Jesus Cristo, não. Se você tem a mesma autoridade que Jesus te deu na cruz, a sua casa não será alcançada por esses males. Presta atenção, irmãos. Presta atenção nos direitos que Jesus te deu. E diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa seremos salvos porque eu creio em Jesus Cristo. Essa é a nossa bandeira. Aí vamos lá, versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Preciso falar alguma coisa? Que se matasse uns aos outros? Foi tirada a paz da terra? Precisamos falar mais nada, né, irmão? A igreja está aqui presente, vendo isso tudo. Mas dentro da casa do cristão, ninguém mata ninguém e tem paz. É a diferença. Dentro da igreja de Jesus Cristo, aqueles que fazem parte, ninguém mata ninguém e existe paz, tá? Eu vi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, no versículo 5, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Eu vi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho da terra. Alimento sob medida, tá, meus irmãos? Escassez. Escassez na terra. Tem muita gente passando fome. Muita gente. Talvez você jogue até comida fora na tua casa. Mas tem muita gente passando fome, tá bom? Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste, com as feras da terra. Olha bem, irmãos, foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra. Com
Com espada é guerra, tá? Espada fala de guerra. Com fome é fome. Com peste, doenças. Pestes são doenças. Que doenças são essas causadas pelas feras da terra? E qual fera da terra que causa tanta doença assim? São esses vírus que a gente vê aí, tá? São esses vírus, as bactérias, tá? Então, eu quero falar uma coisa. A palavra de Deus no Salmo 91 diz assim: o que nenhum mal te alcançará, praga nenhuma chegará à tua casa, porque ele dará ordem aos teus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Presta atenção, irmãos, crê na palavra de Deus. E nós vemos que o cavalo amarelo foi solto. Quando dá um terremoto, morreu 1.000, 2.000. Quando cai um avião, morreu 200. É a morte. E o inferno segue ela para pegar os dele. Entendeu? A morte, da vida inteira morreu gente. Mas nunca se morreu tanto em atacado. A morte agora é por atacado, né? Com desastres, com acidentes de ônibus, de avião, de trem. Vamos continuar. E a igreja está presente. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro Deus, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Então, meus irmãos, olha bem, às vezes a pessoa fala assim: tá morrendo muita gente por causa do nome de Jesus, isso é sinal. Não é sinal, não. Desde que Jesus veio, tá? Morre-se por causa do nome dele. Porque a palavra de Jesus foi perseguida. Jesus foi perseguido desde que ele veio ao mundo, tá? Então, desde o princípio, quando a igreja foi instalada na terra, através do Pentecoste, a igreja sofre e é perseguida. A verdade é essa. Os apóstolos pagaram um preço alto com as suas vidas, né? Para que esse evangelho chegasse até a gente. Com exceção de João, todos foram martirizados. Os cristãos que trouxeram essa tocha acesa, eles pagaram com suas vidas. Eles foram perseguidos pelos próprios judeus. Você vê, Estevão foi apedrejado pelos judeus, morreu aos pés de Paulo, né? Foi apedrejado Estevão. Tiago foi apedrejado. Nero, imperador romano, queimou Roma, incendiou e iluminou Roma com os corpos dos cristãos. Se você não sabe, procura saber, tá? Naquela época, lá atrás, Policarpo, ele foi bispo de Esmirna, ele foi queimado vivo na Inquisição. Depois vem a noite de São Bartolomeu, quando a Igreja Católica persegue os que manteram firme, viva a sua fé, e eles destroem uma cidade inteira, matam a todos a fio da espada. Depois veio João Hus, né? Foi queimado vivo na Reforma. Então, o que a gente vê hoje de cristão morrendo por não negar Jesus sempre existiu, desde que o Espírito Santo veio, porque é o Espírito Santo que o sustenta para ir até o fim, como Jesus foi até o fim. Quem não tem o Espírito Santo, irmãos, não aguenta o repuxo, não, presta atenção. Se você não tem o Espírito Santo, você não aguenta nem a preparação do anticristo. Essa tribulação que a gente está vivendo é a preparação para o anticristo. Quanta gente querendo desistir, porque não tem o Espírito Santo, entendeu? Assim como os apóstolos, assim como os apóstolos, né, convertidos, sabiam o que os esperava, os missionários que se convertem hoje, onde o evangelho é proibido,
também sabe o que está esperando por eles. Mas mesmo assim, uma força sobrenatural os impulsiona, leva eles para lá. Essa força sobrenatural é o Espírito Santo. Então, isso não é sinal. E Mateus 25, 21 diz assim: e o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entendeu? Há uma recompensa. Há uma recompensa. Eu tenho uma amiga que foi para a África, perseguida lá. Ela tinha toda a condição financeira aqui, toda uma vida assim, sabe, tranquila, em paz. Mas aqui o chamado foi mais forte do que a vida de tranquilidade e paz que ela tinha aqui. Foi para a África, vive lá na escassez, 50 graus, o calor de lá, não tem um ar-condicionado, tá? Luta por aquela obra. Crianças estão se convertendo a Jesus Cristo, os pais que são muçulmanos, que fazem parte do islamismo, estão se convertendo a Jesus. A alegria dela é essa. Entendeu? Paulo, quando ele estava preso, ele escreve: regozijai-vos no Senhor. Um sujeito condenado à morte. O que é isso? É uma força sobrenatural que impulsiona o homem. Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que está sendo dado muito para nós, então vai ser cobrado muito. Você acha de quem que o Senhor vai cobrar mais? Desses que estão lá? Ou de nós aqui? Entendeu? Então vamos lá. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra e o sol tornou-se negro como saco de cilício e a lua tornou-se como sangue. Mateus 24, 30 fala isso. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Todos os montes e ilhas foram removidos a seu lugar, dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira, e quem poderá subsistir? Você consegue ver a igreja aí, irmãos? Pedindo os montes para cair sobre ela? A igreja que amou Jesus, foi chamada de noiva, de esposa. E agora está ali, nessa situação? Não consigo ver. Essa trombeta aqui, ó, o sexto selo, né? Esse sexto selo aqui é Jesus voltando. É Jesus voltando, tá? Lá em Mateus 24, 30, vamos ver o que está escrito lá? Mateus 24, 30, vamos lá ver o que está escrito. Mateus 24, 30. Olha bem, vamos começar no 29. E logo depois da aflição daqueles dias, que são esses dias que nós estamos vivendo hoje, tá, meus irmãos? O sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Tá vendo? É aquele lá, é o sexto selo. Então aparecerá no céu, o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro cantos do vento, de uma a outra extremidade do céu. Aí o povo de Jesus Cristo vai encontrar com ele nas nuvens. Porque quando você vê aqui, ó, no capítulo 25, versículo 31, o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno, é a segunda vinda de Jesus Cristo. Aí ele fala assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E
apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Meu irmão, é isso que eu entendo do arrebatamento, tá? Isso eu entendo do arrebatamento. A palavra de Deus, ela fala que assim, olha, vamos voltar, eu quero voltar em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. Olhei e eis que grande tremor na terra. A mesma coisa, é a primeira vinda de Jesus Cristo, tá? A partir do capítulo 7, começa a se referir aos judeus. É a última semana, a grande tribulação. Mateus 24, 21. Vamos lá outra vez, nós vamos aprender, irmãos. Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de ver. Nossa, será que isso é para a igreja de Jesus Cristo? Essa grande aflição? O que você imagina de tudo que você conhece de aflição que a terra já viveu? O Holocausto. O que mais que teve de terrível? A bomba atômica. O que mais que teve de terrível? O Noé lá, quando houve o dilúvio, falou que nunca houve nada igual ao que vai ter. E isso não é mais para a igreja, isso é para os judeus, tá? E então passa a se referir a eles, porque haverá tão grande aflição que não é para a igreja de Jesus Cristo, tá? Agora, a palavra de Deus aqui em capítulo 7 de Apocalipse, ela fala o seguinte, vamos lá, capítulo 7 de Apocalipse. Diz assim, olha, depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas testas os servos do nosso Deus. Ouvi o número dos assinalados, e era 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Não quer dizer que vai ser 144, está dizendo que vai ser um número determinado, tá? De judeus que vão ser salvos, porque vai ter judeu também que não vai ser salvo. Ele não vai ser salvo. Existem judeus que não vai ser salvo. Então, irmãos, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, é que nós vamos agora ver como é que é essa grande tribulação, de onde que surgiu essa grande tribulação aí, como é que foi? Vamos lá em Daniel, capítulo 9, versículo 24, é muita coisa. É muita coisa, Daniel, capítulo 9, versículo 24. Olha aqui, olha a história nós vimos a história da igreja, tá bom? Agora nós vamos ver a história do judeu, pra gente ver que não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. Daniel 9, 24. Olha bem, 70 semanas estão determinadas sobre quem? O teu povo. Deus está falando com Daniel, que era israelita, judeu. Ele está falando assim, 70 semanas. A história dos judeus, então, Deus está falando, olha, eu tenho 70 semanas de história com o seu povo. E sobre a tua santa cidade, para extinguir, olha bem, extinguir a transgressão, dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo do santo. Tá bom. A palavra de Deus diz assim, e o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Se somos purificados dos nossos pecados, nós somos santos. E ele diz assim, olha,
para extinguir a transgressão. O sangue de Jesus extinguiu a transgressão de quem? Da igreja. Não extinguiu dos judeus porque eles não aceitaram. Dar fim aos pecados. O sangue de Jesus ali na cruz do Calvário deu fim aos nossos pecados. Para expiar a iniquidade, Jesus Cristo expiou a nossa iniquidade, pagou o preço por ela, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o santo do santo. Então, irmãos, aqui é para isso que Jesus veio, para isso é a grande tribulação. Vai ser para isso. Já que eles não quiseram o perdão através do sangue, já que eles não permitiram que Jesus os comprasse, então eles vão ter que pagar o preço, eles mesmos. Nós todos estávamos condenados a passar por essa grande tribulação para sermos salvos. Mas, se nós aceitamos Jesus, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então, os judeus que nunca aceitaram, eles vão ter que passar. Não aceitou o pagamento de Jesus, então eles vão pagar. Entendeu? E ele continua dizendo assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas, tá? Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62, não, eu tenho que ler com pontuação, peraí. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62, as ruas e as tranqueiras se reedificarão mas em tempos angustiosos. Então, até a saída da ordem, tá? Que foi dada para que o templo foi lá de Ciro até ali onde Daniel estava, foram 7 semanas, que são 49 anos. Ou seja, 7 semanas são 49 dias, 7 vezes 7, 49. Como uma semana é considerado um ano, nós não vamos entrar nesse estudo não, tá, irmãos? Então, foram 7 semanas. E 62, mais 62, tá? As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Então foram 7 semanas, mais 60, até quando veio Jesus, até Jesus. Depois mais 7 semanas até a reconstrução do templo. Depois mais 62 semanas até Jesus morrer, que significa 434 anos, ou seja, 434 dias. 60 semanas dá 434, 62 semanas dá 434 dias. Ou seja, 434 anos, mais 49 anos. Ou seja, mais 7 semanas vai dar 69 semanas, tá? 7 semanas para a reconstrução do templo, mais 62 até Jesus morrer. Então, 7 com 62, 69. E aqui o Senhor falou antes, no versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Mas já passou 69. Tá faltando o quê? Uma semana. Uma semana são quantos dias? 7 dias. Então, essa uma semana, quando Jesus morreu, antes eu quero falar isso, quando Jesus morreu, Deus encerrou a história dele com os judeus, 69 semanas, pronto, acabou. Ali entrou a igreja, e a igreja Deus não marcou tempo nem hora, tá, irmãos? Deus não marcou tempo e nem hora, e essa igreja tá aí, e agora os sinais não é nem para a igreja ser arrebatada, o sinal é para o anticristo vir, para começar a grande tribulação. Está sendo preparado o caminho para o anticristo agir na terra,
trazendo a grande tribulação. Como o Espírito Santo vai ser tirado, a igreja vai sair. Então, tudo que você vê, toda essa desordem, todo esse mundo, esse caos desse mundo, está sendo trabalhado, conforme nós vimos lá em Tessalonicenses. Não conhecer o amor de Deus, eles estão trabalhando, formando o caminho para que o diabo, o Satanás, venha como anticristo para governar a terra durante 7 anos, que vai ser a grande tribulação dos judeus. Estão entendendo, irmãos? Então, o povo pecou. Tá? O povo pecou. O povo lá rejeitou Jesus Cristo. Rejeitou Jesus Cristo. Então, o que a gente vê? A gente vê que o Senhor vai cobrar isso deles. Não obedeceram a Deus. O Senhor manda profetas. Eles rejeitam Jesus. Jesus guarda a última semana, tá? Para que eles provem a ira de Deus. O que é a ira de Deus? A ira de Deus, irmãos, quer dizer a decepção de Deus com o homem, sabe? A verdade é essa. A ira de Deus, o Senhor está falando que é a decepção, é a angústia de Deus de ver, né? Como é que o homem ele pode escolher o mal no lugar do bem? Como é que o homem pode deixar Jesus, que morreu por ele, e ir atrás, né, daquele que o mata? Então, essa ira de Deus, ela nos revela o tamanho da repulsa de Deus ao pecado, à imoralidade, à desobediência, à idolatria, tá? E toda e qualquer iniquidade. Deus tem repulsa por isso e ele vai castigar essas vidas. Entenderam, irmãos? E a igreja de Jesus Cristo está sendo preparada para subir em meio a esses preparativos. Porque não tem como nós sairmos para que a gente possa, né? Para que fique aqui a terra sem a igreja se preparando para o anticristo. Não vai dar mais tempo. O anticristo vai chegar, vai fazer o que tem que fazer durante 7 anos, vai acabar o trabalho dele, e ali Jesus vai vir segunda vez, e diz a palavra que ele vai instalar o reino dele, e vai haver o grande julgamento, depois vai haver o grande julgamento, tá? Aqui em Tessalonicenses ainda, 2 Tessalonicenses 2,4, tá escrito assim: quem é o anticristo? O qual é aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se acertará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha bem, é aquele que se levanta contra tudo e o que se chama Deus. Vocês estão vendo aí esse povo? Viram aquela exposição lá de arte do Santander? O que vocês acham aqui? Quem é que está manipulando? Quem está manipulando? Tá? Agora, esse povo, os judeus, o Senhor vai assinalar os que vão ser salvos, tá? Fala que são os servos, lá em Apocalipse 7. Ele fala assim: não faça nenhum dano à terra, até que assinalemos as suas testas, os servos do nosso Deus. Nós somos servos ou filhos? Nós somos filhos, tá? Nós somos filhos. Então, irmãos, a igreja infiel vai ficar. Ainda tem uma parte que vai ficar. Quem que é a igreja infiel? Quem é a igreja infiel? Aqueles que ouviram a palavra, conheceram Jesus, mas não amou Jesus. Não obedeceu Jesus. Eu quero ler aqui para vocês verem. Cantares 3. Olha o que diz, olha. De noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma, busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei aquele a quem ama minha alma, busquei-o e não o achei.
Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Eu perguntei-lhes: vistes aquele a quem ama minha alma? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama minha alma. Detive-o até que o introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem despertei o meu amor até que queira. O livro de Cantares, irmãos, é o livro mais atual que tem na Bíblia. Ele é um livro evangelístico, tá? Ele fala com uma clareza tão grande sobre a volta de Jesus. O que ela está falando? Que você, eu, quando nós sentimos a necessidade de Jesus, nós estávamos acomodados na cama, nós o buscamos no nosso comodismo, nós não o achamos, nós levantamos e fomos rodear a cidade pelas ruas e pelas praças. E aí eu disse assim: buscarei aquele a quem ama minha alma. Busquei, não achei. Sabe o que é rua e praça? É movimento. Tá falando, Jesus Cristo não está em movimento. Jesus Cristo não está em movimento. Ela continua e fala assim: acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Perguntei-lhes: viste aquele a quem ama minha alma? Não, não viu. Porque esses guardas são líderes religiosos de movimentos, tá? São líderes religiosos de movimento. Não conheço esse Jesus aí que você está procurando, aquele que enche o vazio do coração do homem, não conheço. Aí, apartando-me eu um pouco deles, né? Apartei-me, afastei-me do movimento, afastei-me dessas, como é que fala? Desses movimentos, dessas coisas que a gente tem visto nas igrejas hoje, tanta coisa que não tem nada a ver com o evangelho. Quando eu me afastei desse movimento, aí eu achei ele, tá? Quando eu achei, eu detive e introduzi na casa da minha mãe, na câmara daquele que me gerou. O que é isso? É o quarto, câmara é o quarto. Peguei Jesus e trouxe ele para dentro do quarto, tá? Quando você quiser orar a Deus, entra para dentro do seu quarto. Aquele que te conhece, ele vai ouvir em secreto a sua oração e vai te responder. Tá falando de intimidade. Aí eu passei a ter intimidade. Quando eu saí dos movimentos, eu passei a ter intimidade com o Senhor. É isso que está falando. Então, essa é a igreja. Essa é a igreja que procurou Jesus, achou no movimento, não é isso que eu quero. Eu quero Jesus para minha vida, eu quero ter intimidade com ele. E passa a ter uma intimidade. Agora, vamos lá no capítulo 5 de Cantares. Já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite, comei amigos, bebei abundantemente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi os meus vestidos, como os tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado e as minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldrabas da fechadura. Eu abri o meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falava. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o meu manto. Os guardas do muro, dos muros. Irmãos, esse capítulo 5, Jesus já veio. E a igreja infiel diz assim: eu dormia. Ela não estava na cama, ela estava dormindo, mas o meu coração velava. Igreja infiel é aquela que conheceu e não obedeceu, porque o mundo nunca conheceu, ele nem sabe que tem que subir, tá, irmão? O mundo nem sabe que tem que subir para a glória, nem sabe que Jesus preparou uma morada para nós. Mas a igreja infiel, ela dormia, o coração dela ficava velando.
Ai, se Jesus vier hoje. Ai, eu preciso consertar. Ai, eu pequei. Não é assim? Não tem paz. Dorme sem paz. Eis a voz do meu amado que estava batendo. E Jesus chamando. Jesus batendo. Abre a porta. Abre a porta, minha amada. Vem. Deixa eu entrar. Não é assim que fala lá em Apocalipse? Né? Que ele bateu na porta, aquele que eis que bate a porta, aquele que abrir, entrarei e cearei com ele. Pois era Jesus batendo na porta daqueles que estão afastados, daqueles que estão decepcionados, daqueles que pararam. É isso aí, ó. Aí a noiva infiel, a igreja infiel, ela diz assim: já despi os meus vestidos, como os tornarei vestir? Já tirei minhas vestes de salvação, como é que eu vou botar outra? Já lavei os meus pés, como o tornarei a sujar? Como é que eu vou evangelizar novamente? Eu estou em pecado, eu não aguento mais caminhar, parei, não vou caminhar, não vou sujar mais meus pés, nem para falar do amor de Deus e nem para fazer essa caminhada aí até a vida eterna. Aí ela fala assim: meu amado meteu a mão pela fresta da porta. As minhas entranhas estremeceram por amor dele. O noivo, Jesus Cristo, tinha uma fresta no coração dela e ele entrou e meteu a mão e ela estremeceu porque ela sabia que Jesus era o Senhor, sabe que ele é o Senhor, mas é aquele tipo de gente que fala assim: olha, eu ainda sou muito nova, vou esperar mais um pouquinho. Eu ainda tenho, poxa, mas eu tô aqui apaixonada no adultério, na prostituição. É tão bom, Jesus, mais tarde eu vou pro Senhor. Eu tenho que cometer isso, fazer aquilo outro. Mais tarde, Jesus não entra em fresta. Não entra em fresta. Ele diz assim: aquele que abrir a porta, entrarei e cearei com ele. E o interessante é que no versículo 6 ela diz assim: eu abri ao meu amado, mas já o meu amado não estava. Não, no versículo 5, eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos gotejavam mirra. Sabe o que é mirra, irmão? Sofrimento. Você sabe quem é? A igreja infiel que só abre a porta para Jesus quando o sofrimento está na vida dela. Entendeu? Quando as minhas mãos destilavam mirra, quando eu já não aguentava mais de tanta dor, tanta decepção, tanta derrota, tanto fracasso, tudo dando errado, eu fui lá abrir a porta. Aí Jesus não vai mais estar, entendeu? Essa noiva aí, Jesus não vai estar para entrar no coração dela, não. E o interessante, irmãos, que ela diz que ele não está mais, ela vai buscá-lo, não vai achá-lo, ele não vai respondê-la mais. E ela sai procurando por ele. E é engraçado que aqui no capítulo 3, versículo 3, capítulo 3 que nós lemos antes, está escrito assim: acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Eu perguntei-lhes: viste aquele que ama minha amada? É hoje, tá? São os líderes religiosos hoje que não conhecem Jesus. Quando Jesus vier, olha aqui, acharam-me outra vez os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me, feriram-me, tiraram meu manto, os guardas dos muros. Quem nunca ouviu falar que aqueles que vão ficar, que foram crentes, falsos crentes, infiéis, vão ser perseguidos pelos que estiverem aqui? Você já ouviu falar isso? A igreja infiel que ficar para trás, ela, além de sofrer toda a angústia da grande tribulação, ela vai ser perseguida pelos líderes, tá? Religiosos desse mundo, tá? Vão culpar aquele povo de todos os acontecimentos que virão. Então, meus irmãos, essa ira de Deus, ela virá sobre o homem, mas não virá sobre a igreja, porque a igreja de Jesus Cristo, ela é fiel, tá? Ela já terá subido e o mundo vai ser entregue a esses que estão aí, ó, preparando a entrada do anticristo. Então, o evangelho de Jesus Cristo é para a igreja, para os que querem Jesus. Então, Jesus nos deixou um monte de recado nos evangelhos. Como é que faz para que eu não participe dessa grande tribulação?
Lá em Mateus 24, 45, está escrito assim, a parábola dos dois servos. Quem, pois, é o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu povo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, virá o senhor daquele servo num dia que não o espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Está ouvindo, irmãos? Quando Jesus vier e achar o servo infiel, ele vai ser lançado onde tem pranto e ranger de dentes. Ele não falou que vai dar outra chance, não. Não falou mesmo. Mateus 25, 10 fala sobre as duas virgens. Entendeu? As duas virgens. Olha bem, Jesus, quando você lê sobre essa parábola das duas virgens, você vê que metade das virgens entram porque tinham o Espírito Santo. As que não tinham, não deu tempo de preparar. É isso, não dá mais tempo. E quando elas voltam, a porta está fechada. Não disse assim, olha, mais tarde ele abriu a porta outra vez. Não disse isso. A parábola dos 10 talentos, que são 3 homens, né? Que ele deu 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o outro. O de 5 fez 10, o de 2 fez 4. O de 1 não fez nada com o talento que Deus lhe deu. Olha o que o Senhor diz para ele, olha, tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai-o, pois, o servo viu nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. O Senhor te chamou, o Senhor te deu um talento, você desprezou, tá? Você desprezou o seu talento, não sei porquê. E ele diz, lançai, pois, o servo inútil, aquele que despreza o seu talento, ele é inútil. Nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Lugar de pranto e ranger de dente, irmãos, é no inferno. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Deus nos dá todos os recados para que a gente não vá para esse lugar onde tem pranto e ranger de dentes, para que nós possamos ter os nossos olhos nas nossas lamparinas, para que nós possamos ser obedientes e aguardar o Senhor todos os dias como servo obediente, para que nós possamos pegar os nossos 5 talentos e fazer com ele 10, tá? É o recado de Deus para nós, é esse. Agora, se você faz isso, ele vai te jogar lá na grande tribulação, onde os homens clamarão para que os montes caiam sobre eles. Ali ele fala rico, pobre, todo homem vai clamar, né? Os ricos, os pobres. Ele diz assim, olha, e os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Cadê a igreja? Tá ali? Tá ali? Esse servo que ele fala é o pobre, tá? Que serve o rico. Então, irmãos, é tempo de nós ficarmos alertas e não permitir, tá? Não permitir que Jesus venha sem que a gente perceba. Vai ser muito triste. A igreja infiel vai ser mais triste do que o ímpio. O ímpio não sabe nada de Jesus, mas a igreja infiel, quando você lê lá em Cantares, capítulo 5, você vê que ela conheceu Jesus, ela começa a descrever o noivo. Ele é assim, ele é assim, ele é assim. Ela sabia tudo sobre Jesus, mas escolheu não obedecer, tá bom? E a igreja, ela não precisa de sinais para esperar o seu noivo, porque Jesus diz, porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai.
Então, irmãs, as nossas lâmpadas precisam permanecer acesas. Apenas isso. E nós seremos levados na primeira vinda de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. A paz, Senhor Jesus.